Boa noite, graça e paz. Feliz ano novo a todas que me assistem neste momento. É com grande alegria que estou aqui mais uma vez para falar da palavra de Jesus, da palavra de Deus com vocês. Que neste ano o Senhor derrame bênçãos infinitas sobre o seu lar, sobre sua família, sua casa, sua vida. Basta você crer, confiar e tudo mais Ele fará. São essas as promessas de Deus para nós, para aqueles que o amam e que o buscam. E as promessas de Deus não são falhas, são verdadeiras e Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. A palavra de hoje que eu quero compartilhar está no livro de Crônicas, 1 Crônicas, o capítulo 21. Este texto também se encontra em Samuel, 2 Samuel, mas eu gosto mais da crônica, porque o cronista aqui ele nos dá uma ênfase mais detalhada da história. Então eu prefiro estudar e passar para vocês o livro de Crônicas. Eu vou lendo alguns versículos salteados assim, fazendo um breve resumo. 1 Crônicas 21. Pode abrir sua Bíblia e acompanhar. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Aí ele ordenou a seu homem fiel, Joabe, que fosse levantar o censo. E Joabe, para não desobedecer às ordens do rei, sabendo dos riscos que correria, percorreu toda Israel e levantou o censo. Versículo 5. Deu Joabe a Davi o recensamento do povo. Versículo 7. Acompanhe bem. Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa. Peço-te que me perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou o Senhor a Gade, que era o vidente de Davi. Diga isto a Davi: 3 coisas eu te ofereço, Davi. Escolhe uma. 12. Ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, a espada, e por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. 13. Davi disse: estou em grande angústia, caia eu, pois nas mãos do Senhor, porque muitíssimas são as suas maravilhas e as suas misericórdias. Mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste, e caíram 70.000 homens. 15. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Olhou o Senhor ao destruí-la e arrependeu-se do mal e disse ao anjo: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã. Levantando os olhos, Davi olhou e viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, e com a espada desembainhada na mão. Então Davi, coberto de panos de saco, se prostrou em terra. Disse Davi a Deus: não sou eu que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei. Eu é que fiz muito mal, porém estas ovelhas, o que fizeram? Seja, pois, Senhor meu Deus, a tua mão contra mim,
e não para castigo do teu povo. O anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã. Subiu Davi, segundo a palavra de Gade, que falava em nome do Senhor Deus. Virando-se Ornã, viu o anjo. Esconderam-se os seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira, inclinou-se diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-me pelo devido valor. Disse Ornã, conhecia Davi, né? Ao rei: tome-a, meu rei, meu senhor, para si. Faça dela o que bem lhe parecer. Eu dou tudo. Eu daria tudo para Davi. Davi respondeu: não. Pelo seu inteiro valor a quero comprar. Não tomarei o que é teu para o Senhor. Davi deu a Ornã, por aquele lugar, a soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu sua espada na bainha. Que palavras mais lindas! Que palavras que mexem muito com o nosso coração. Veja bem, vamos começar a entendê-la e meditar sobre essa palavra. Davi foi o escolhido de Deus. Davi era um homem da genealogia de Jesus, da família de Jesus. Homem precioso para Deus, que andava nos seus caminhos, que matou os gigantes, né? Com a força e a proteção de Deus e o cuidado de Deus. Davi era um homem temente ao Senhor, reto, escolhido, amado. E mesmo assim, a palavra nos diz, já no início do capítulo, que Satanás instigou a Davi ao pecado. E Davi caiu na armadilha do inimigo. Naquela época, não era de forma alguma aceitável contar-se o povo sem a ordem de Deus. A palavra nos diz em Números, né? Números, ele nos fala sobre todas as leis que Deus deixou, e uma das leis era: não contarás o povo sem a minha ordem, sem a minha autorização. E Satanás usou essa estratégia e fez com que Davi mandasse seu ajudante, seu fiel homem, seu fiel soldado, Joabe, sair e contar o povo. Joabe ficou meio assim, porque ele sabia que não era aquela lei. Mas para não contrariar o rei, saiu e contou todo o povo. Só que Joabe não contou os levitas, porque os levitas não eram para ser contados, então ele não contou. Acredito que ele não falou para o rei, né? Logo após que Davi mandou contar todo o povo, e Joabe voltou com esse número, Satanás já tinha conseguido o que ele queria. Davi caiu em si. Davi viu o pecado que tinha cometido. Quantos de nós, às vezes, Satanás nos usa naquilo que ele sabe que nós podemos cair, porque ele nos ronda. A palavra de Deus diz: como um leão que ruge, ele está ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. Então, ele está o tempo todo vendo em que nós podemos cair. Por isso que temos que ser sóbrios e vigilantes, como a palavra nos diz. Então, Davi caiu em si e percebeu o que ele tinha feito. Aqui no versículo 8, ele fala: pequei e fiz muito mal. Procedi loucamente. Quantas vezes nós
não percebemos as loucuras que estamos fazendo, o pecado que estamos fazendo. Isso é normal, acontece muito, por isso nós temos que vigiar. Davi caiu em si e viu a loucura que tinha feito, mas Deus já tinha se desagradado dele, como o versículo 7 nos fala, e tudo isso desagradou muito a Deus. Foi uma desobediência, um pecado, uma desonra ao Senhor, porque era a lei do Senhor, como nós temos todas as leis aqui descritas na palavra. E a partir do momento que Davi pecou, Deus, ainda tão bondoso, falou a Davi, através do vidente de Davi, deu 3 opções para ele: que ele caia na espada dos inimigos, né? Que recaia uma peste na terra, ou que 3 anos de fome. Davi pensou, e mesmo assim, ele preferiu, aqui como diz, no versículo 13, estou em grande angústia. Quando nós pecamos, nós sabemos que pecamos. Isso gera uma dor no nosso coração. Gera dor, gera constrangimento, gera essa angústia que Davi sentia. Porque o pecado é a coisa que mais nos machuca. De momento parece que está tudo bem, que está tudo certo. Mas depois o que nós dizemos, que é a nossa consciência, é o Espírito Santo nos dizendo: você fez errado. Aí o que Davi fez? Ele falou: eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque eu sei que Ele é misericordioso. Então, quando nós pecamos, nós não podemos nos afastar de Deus jamais. Nós temos que correr para Ele, para os braços dele, porque nós sabemos que, qual seja o pecado, Deus é misericordioso. Ele escolheu cair nas mãos do Senhor. Mas Davi talvez não pensou muito bem na consequência, né? Então, Deus diz: você escolheu Davi cair nas minhas mãos. Deus enviou um anjo até Jerusalém para destruir. E caíram muitos homens. Eu imagino assim, na minha vida, né? Eu falo para vocês, voltado para o nosso dia a dia, para a nossa vivência hoje. Na minha vida, quantas vezes eu pequei? Fiz escolhas erradas. Não pensei nas consequências. E o anjo do Senhor veio e matou 70.000 homens. E a palavra nos diz que depois que matou todos aqueles homens, Deus se arrepende. E ele fala para o anjo: basta, por enquanto basta, retira-te, né? Quando Davi ergue os olhos e ele vê o anjo, vê tudo aquilo que aconteceu, eu imagino Davi olhando todas aquelas mortes, tudo que estava acontecendo. A palavra nos diz aqui que Davi se vestiu de pano de saco. Ou seja, naquela época, se vestir de panos de saco, rasgar suas vestes, se vestir de panos de saco, era uma maneira de mostrar arrependimento, humilhação, reconhecer o erro. Foi isso que Davi fez. Ele se vestiu de pano de saco, ele desceu ao seu mais baixo nível perante Deus. Ele falou: Senhor, versículo 17, Senhor, não sou eu que mandei contar o povo, fui eu. Eu admito, Senhor meu Deus, que foi erro meu. Eu que mandei contar o povo, essas ovelhas o que fizeram, recaia sobre mim. Ele fala aqui, contra mim e a casa de meu pai esse castigo, mas não contra o povo. E isso mexeu muito com o meu coração, porque quantas vezes, às vezes por causa do meu pecado, da minha falta de pensar no que eu estava fazendo, pelo meu exemplo, quantas pessoas morreram na fé, quantas pessoas não acreditam
Talvez que esse Deus maravilhoso possa mudar muitas coisas por causa das minhas atitudes, do meu erro, do meu pecado. E quando a palavra nos diz morreram muitos, é essa morte que nós trazemos hoje. Que exemplo eu estou dando? Será que não é pelo meu pecado que as pessoas estão morrendo na fé? Estão se afastando de Deus? Estão padecendo? Ovelhas aqui, ainda Davi fala o que essas ovelhas fizeram. E isso mexeu muito com o meu coração, foi um choque para mim. E aí aqui dentro da minha casa, eu às vezes penso, que exemplo eu dou, que às vezes eu não consigo levar os meus para perto de Deus? E isso me machucou. Eu desci ao chão, eu chorei muito. Me vesti de pano de saco, como Davi. Pedi perdão a Deus. Então eu imagino a dor que ele sentiu no coração quando ele viu que todas aquelas ovelhas estavam padecendo, perderam a vida por um pecado dele, por ele se deixar ser usado por Satanás. Então o anjo do Senhor, depois que viu que Davi se humilhou, se prostrou, e é exatamente isso. A vida com Deus é se humilhar, é se prostrar realmente, é dizer eu estou errado, é assumir o erro. É isso que Deus quer, Ele quer quebrantar o nosso coração, Ele quer tirar o orgulho, a arrogância, o nariz empinado que a gente tem muitas vezes, e que a gente enxergue o pecado que a gente cometeu, e que muitas ovelhas estão sendo mortas espiritualmente por causa do meu pecado, né? É isso que a palavra quer nos ensinar e foi forte para mim. Aí a palavra continua, depois que Davi se arrepende, o anjo o leva até a eira de Ornã. Aqui a palavra nos diz, Davi sobe para a eira de Ornã. A eira, pessoal, é um local onde antigamente eram levadas todas as espigas, né? Na palha, o arroz, o trigo, a cevada, o milho, o feijão, tudo que é de semente era levado para a eira, onde tinha o trabalho de debulhar aqui, tirar a palha, né? Então, Davi foi levado para a eira de Ornã. E ele obedece, ele foi para a eira. Então, se Deus nos disser, Adriana, vai para a eira. Depois que eu li esse texto, eu entendi que eu quero sempre estar na eira. Assim como Davi foi levado, eu falo, Senhor, não me tira da eira. Quero sempre estar lá. Aí, lendo esse texto, eu entendi maravilhosas as palavras do Senhor. Ornã, que era o dono da eira, quando viu Davi chegando, ele se prostrou, pois era o rei, né? Então, Davi era muito respeitado. E os filhos de Ornã se retiraram. Ou seja, então a eira estava a todo vapor, né? A todo vapor, a todo trabalho, devia ter muitos grãos ali, muitas sementes, muita palha para ser tirada. E os filhos de Ornã se retiram da eira. Aí Davi começa a entender que Deus o levou até a eira, porque Davi precisava de um tratamento, que ali seria erguido o altar do Senhor. Mas e o porquê numa eira? Esta é a questão que me intrigou e eu quis saber o porquê de uma eira. Como tinha os filhos de Ornã, então isso significa que estava todo vapor aquela eira, estava em pleno funcionamento. E Davi fala e os filhos se retiram porque quando Deus quer nos tratar, meu irmão, não é em público. Deus nos trata, eu e ele. Eu e o dono da eira. O tratamento entre mim e o dono da eira. Não é com pessoas de fora. A salvação é entre mim e Deus. Não é com terceiros. A salvação é individual. Claro, a palavra nos diz orai um pelos outros. Mas a busca e a salvação é individual.
eu preciso buscar a Deus para receber a salvação. Então aqui na eira saíram todos, ficou Davi e o dono da eira, né? Continuando, aí Davi queria comprar a eira de Ornã, pelo preço que fosse. E Ornã falou, eu te dou. Davi, não, Deus pediu para mim, é com os meus esforços que o altar será levantado. É com a minha luta, com o meu esforço, com a minha dedicação, com o meu ouro, que o altar do Senhor será levantado. O altar do Senhor precisa ser levantado com o meu esforço, a minha dedicação, a minha oração, a minha leitura da palavra. Jejum, oração, busca diária da presença de Deus. Então Davi paga preço que Ornã pediu. E Deus trata muito o coração de Davi. Como eu disse, a eira é o lugar que são levadas os grãos na palha para serem limpos. E aí que a palavra começou a me tratar mais e mais. E por isso que eu digo, Senhor, não me tire da eira. Eu quero permanecer na sua eira. Davi começou a olhar tudo que se passava ali dentro, todas aqueles grãos, todas aquelas palhas, e foi ali que Deus fez o tratamento do coração de Davi. Antigamente, e até não muito tempo, eu ainda lembro, para debulhar as sementes, eram usados umas rodas gigantes assim de pedra, feitas de pedra, uma em cima da outra assim. E geralmente eles usavam a força de animais, de bovinos, né, que eram fortes, para rodar aquelas pedras uma em cima da outra. E as sementes eram colocadas ali, dentro da palha, né? Colocada entre aquelas duas pedras. E a partir do momento que as pedras iam girando, as sementes iam sendo descascadas, né? E Davi começando a olhar toda aquela movimentação. Eu lembro ainda na época que era com colocava em cima de uma tábua, tinha o arroz, eu lembro, uma tábua para debulhar, né? Eu lembro vagamente ainda da época da minha mãe. E Davi olhando, e geralmente, para não se perder os grãos, era colocado assim um pano, uma lona, não sei o que se usava na época, um couro, né? Embaixo, para quando as sementes caíssem, elas caíssem naquela proteção, naquele pano, né? E as cascas eram retiradas, a palha era retirada. E isso mexeu muito com o meu coração. Eu imagino uma semente levada para a eira, com toda a minha palha. A palha aqui é a sujeira, é o pecado, é a discórdia, é a falta de fé, porque o que nós não podemos ter é a falta de fé. Pela fé, Abraão levou seu filho Isaque para sacrificá-lo e crendo que Deus não ia tirar o filho da promessa. Pela fé, Noé fez a arca. Então, nós não podemos perder a fé jamais. E eu imagino uma semente levada para a eira. Eu quero ser essa semente, nós somos a semente. E essa palha tem que ser retirada. Essa sujeira que muitas vezes vem até nós tem que ser retirada. E quantas vezes a gente vai na igreja, vai para o culto, a gente lê a palavra, medita, busca o Senhor,
E parece que a gente se sente esmagado, parece que nada dá certo, os negócios não vão para frente, a família tem discórdias, a gente sente o nosso peito apertar, nossa garganta sufocar, mesmo assim a gente continua e sente esse esmagamento. Quantas vezes eu pedi, Senhor, eu estou indo à sua casa, eu estou me dedicando porque eu me sinto tão esmagada. Nesta leitura, Deus me tratou. Nesta leitura, Deus falou muito comigo. E Ele me disse, cada vez que você chega na eira, Adriana, com esta palha, eu preciso te limpar. Então eu vou te jogar entre essas pedras. E vou te esmagar. Vou te esmagar. Você vai sentir. Mas é porque eu te amo. É pro seu bem. E eu imagino Davi olhando toda essa cena na eira. Ele tinha cometido um pecado diante de Deus. Ele tinha ofendido ao Senhor, como muitas vezes a gente faz, a gente ofende a Deus quando a gente não cumpre os seus mandamentos, as suas escrituras. E eu entendi que para ser limpa eu preciso ser esmagada. E quem vê, quem conhece a eira e já viu o trabalho assim, a gente percebe o quê? Muitas vezes a gente é uma semente teimosa, a gente é esmagado. Aí o que acontece? Pula para fora desse esmagamento. Quantas vezes eu deixei de ir no culto porque eu estava sendo esmagada? Quantas vezes eu deixei de ler a palavra porque eu estava sendo esmagada? Quantas vezes eu deixei de ir na célula estudar a palavra do Senhor porque eu me sentia esmagada? Eu dizia, para quê? O que adianta? E eu caía fora das pedras. Mas graças ao Senhor, o dono da eira tem aquele pano, aquela proteção, que são nossos pastores ali, são nossos líderes de célula, são nossos amigos de fé, nossos irmãos de fé. A gente caiu naquela proteção. Aí eles vêm com todo cuidado, com todo carinho, juntam novamente a sementinha teimosa, coloca novamente. E a gente começa novamente a ir para a igreja, buscar a Deus, aquele entusiasmo. De repente, novamente, o esmagamento. E a gente teima e reluta por algumas vezes, a semente pode pular. Com a palha e tudo. A palha ainda não foi tirada totalmente. O meu coração egoísta não aceita o esmagamento e a palha continua ali. E a proteção de Deus, por quantas vezes forem necessárias, enquanto eu estiver sobre esse manto, sobre os cuidados, vão me colocar. Aí a palavra de Deus nos vem maravilhosamente e nos ministra. Mas sabe, meu irmão, quem já lidou com semente, quem conhece, sabe que só não é juntado mais aquela semente que mesmo depois de muita luta, mesmo depois de muitas vezes ser juntada, a semente corre para longe da proteção. A semente cai lá fora na terra, em meio à poeira, em meio à sujeira. E depois que a semente escolhe, meu irmão, cair lá fora, porque foi uma escolha. Ela pulou, ela saltou longe dessa proteção que o dono da eira havia colocado. Aí ele está perdido.
Claro, pode haver um milagre. E às vezes ainda lá perdido, na poeira, pode brotar essa semente. Mas aqui a gente está falando da questão do cuidado do dono da eira. E depois que a semente cai para fora, ela fica com a palha. Aí o meu coração chorou. E Jesus ministrou o meu coração mais fortemente. Depois vem João Batista. Depois que passou, você veja como tudo se encaixa. A palavra é magnífica, maravilhosa. Deus é maravilhoso. Depois que Jesus está para vir, o Salvador, João Batista ele começa a pregar, a falar de Jesus. E eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, abra lá em Mateus. Mateus capítulo 3, no versículo 12. Veja só o que João Batista fala de Jesus Cristo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. E a partir desse momento, quando Deus fala isso comigo, eu chorei. Eu me derramei aos pés de Deus, aos pés de Jesus. E nesse meu me derramar, eu disse, Senhor, quantas vezes forem precisas, me junta. Se eu sair, me junta. Me esmaga novamente. Me esmaga, Senhor, quantas vezes forem preciso. Mas não me deixe com a palha. Tira de mim a palha. Eu posso correr. Mas obrigado por a proteção que eu tenho. Os meus pastores, minha liderança, meus irmãos da fé. Deus, então, quantas vezes forem precisas nós sermos esmagados. Nós precisamos aceitar o esmagamento. Nós temos que lembrar. Lembra-se dessa leitura, nunca esqueça, medite sobre ela aí na sua casa. Nós somos sementes. Jesus vai juntar as sementes e guardar para si a palha que Deus vai nos esmagar e vai tirar de nós. Jesus vai queimar em fogo inextinguível, que nunca mais vai se apagar. Então a gente precisa pedir para Deus, Senhor, tira toda a palha de mim. Eu não quero ter palha, eu não quero ser palha. Eu quero ser semente. E essa palavra é maravilhosa. E ali o coração de Davi foi muito tratado. Davi entendeu o significado de Deus o levar até a eira e escolher a eira para erguer o seu altar. Então, a partir do momento que a gente entende que Deus nos levará para a eira e vai nos esmagar quantas vezes forem necessárias para tirar toda essa palha, toda a sujeira que nós temos, aí nós vamos entender, o altar do Senhor está sendo erguido aqui dentro. É aqui o altar do Senhor. Deus precisa habitar em nosso coração. Jesus Cristo precisa ser o nosso melhor amigo. E Ele é. E o Espírito Santo que habita em nós tem que ser uma tocha mantida acesa diariamente. Para isso eu preciso me alimentar. Então, 26. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou ao Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. Eu invoco o Seu nome a todo momento. Onde você estiver, fale com Deus, cante louvores, ouça louvores na sua casa. E lembre-se, se você está sendo esmagada, se você acha que não dá mais, é Deus tirando toda a sua palha.
É maravilhosa essa palavra. Eu me emociono. Por isso que eu achei muito importante compartilhá-la com vocês. E a partir do momento que Davi ergue o altar para o Senhor responde. Quando nós erguemos esse altar para Deus, Ele vai nos responder com fogo do céu. O fogo do Espírito Santo, o fogo de Deus vai descer sobre nós, vai nos inundar de certa forma, que nós saberemos entender tudo que vem dEle, tudo que é dEle, tudo que é para Ele, tudo que o agrada e o desagrada. Mas nós precisamos pedir, Deus, afasta o inimigo de mim. E nós vamos lutar e relutar, para que ele não se aproxime, através da oração diária, da busca por Deus. E depois que Davi entendeu tudo isso, ele entendeu o significado de esmagar os grãos, que Davi viu o porquê da eira, que Davi ergueu esse altar ao Senhor, Deus responde com fogo. E aquele anjo que estava com a espada na mão, desembainhada, eu imagino aquele anjo enorme em cima da eira, porque nos fala que ele estava entre o céu e a terra. Então ele deveria estar em cima da eira com suas asas abertas, com a espada na mão. No último versículo aqui no 27, o Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Ele guarda a sua espada. E Davi agradece a Deus por sua misericórdia. Deus é misericordioso. Quando nós erramos, porque muitas vezes, como aconteceu com Davi, Satanás vai se aproveitar de uma fraqueza nossa. Deus vem com as suas misericórdias. Mas para isso eu preciso buscá-lo, obedecê-lo e fazer a sua vontade. E uma das vontades de Deus é que a palavra dele se espalhe pelo mundo, se espalhe pela nossa cidade, que a palavra dele se espalhe dentro da nossa casa. E hoje eu fui ao culto, primeiro culto ao Senhor do ano de 2023. E lá, com as palavras do pastor Psite, eu tive a confirmação de Deus, que é isso que Ele deseja. Que a gente fale do Evangelho, do verdadeiro Evangelho para todas as pessoas. Que a gente quebre a barreira da vergonha, a barreira do egoísmo. Eu sei, eu vou guardar para mim. Não, a gente tem que compartilhar. A gente precisa falar de Jesus a todas as pessoas, demonstrar o amor dele às pessoas. E para isso, exige muita presença do Senhor, do Espírito Santo, porque nunca é eu, jamais será eu. Eu, por minha vontade, eu não seria capaz, mas é Ele que nos ministra, é Ele que derrama unção para nós falarmos dele para as pessoas. Sempre a honra, a glória é de Deus. Nunca é de quem está falando da palavra. A palavra foi Ele quem deixou. Cabe a nós falar dela, falar de Jesus a todas as pessoas. Que esse texto tenha te ajudado a seu crescimento espiritual, a seu crescimento com Deus. Tenha uma boa noite. Fiquem todos na santa paz do Senhor. Que Jesus Cristo, Filho amado, e o Espírito Santo de Deus habitem os seus corações, hoje, amanhã e para todos sempre. Boa noite, graça e paz.